Para quem começa a investir, a análise fundamental pode parecer uma charada, uma data de multiplicadores difíceis de compreender. Na verdade, não é assim tão difícil quanto isso, embora alguns multiplicadores devem ser utilizados com muito cuidado porque podem ser bastante ambíguos. Já falámos do P2E no primeiro vídeo da análise fundamental, vamos continuar a ver mais multiplicadores. Olá a todos, o meu nome é Lina e vocês estão no canal Milionária em 10 anos. Canal onde eu tento partilhar a minha jornada e o meu desafio de angariar capital equivalente a 1 milhão no prazo de 10 anos. Hoje eu e o meu candeeiro DIY que recebe tantas mensagens nas redes sociais da vossa parte, vamos tentar explicar mais alguns multiplicadores. Mas primeiro, pequenos disclaimers. Primeiro, hoje vamos anunciar o vencedor do giveaway que vai receber o livro A Bolsa para Iniciados. Em segundo lugar, eu queria alertar que nenhum multiplicador deve ser levado como verdade absoluta. Nós temos que analisar as empresas não só pela análise fundamental dos rácios, mas também por aquilo que a empresa faz, pelos planos, pelas estratégias e no seu contexto. É importante, por exemplo, que uma empresa, para além de um baixo P2E, tenha um mote, tenha uma estratégia, tenha um plano de desenvolvimento. Mas, pondo fim às demagogias, vamos lá falar dos multiplicadores. E o primeiro multiplicador do qual eu queria vos falar hoje é o EPS, Earnings Per Share, ou lucro por ação. Nós já falámos um pouco desse multiplicador no vídeo de análise fundamental anterior, em que eu estive a falar do P2E, porque o EPS entra na fórmula do P2E. Basicamente, o EPS, Earnings Per Share, é o rácio entre o lucro, o Net Income, e Number of Outstanding Shares, ou seja, o número de ações em circulação. Faz sentido. Pegamos no lucro, dividimos pelo número de ações, obtemos o valor do lucro por ação. EPS poderá ser apresentado por quarter ou por ano, tenham em atenção sempre isso. E é muito importante vê-lo em dinâmica, ou seja, ver a evolução do EPS ao longo do tempo. Tendo em conta que estamos a falar de lucro, obviamente quanto maior, melhor. O que é que impacta o EPS? Ora, os lucros obtidos pela empresa e o número de ações. O aumento do lucro, por exemplo, na condição em que o número das ações em circulação se mantém, vai causar um EPS superior. Mas, por exemplo, o número das ações em circulação também pode alterar. A empresa poderá fazer, por exemplo, buybacks, ou seja, comprar algumas ações de volta, fazendo com que haja menos ações em circulação, aumentando assim o EPS para os investidores. A empresa também poderá colocar mais ações em circulação no mercado bolsista, e isso por norma acontece quando as empresas querem obter ainda mais financiamento, diluindo assim o EPS porque passa a haver mais ações em circulação no mercado. Se vocês são como eu e quando olharam para um relatório financeiro pela primeira vez questionaram-se porquê que estão aqui 2 EPS, passo a explicar. No caso do EPS, estamos a considerar todas as ações ordinárias que estão em circulação. No caso do EPS Diluted, nós, para além das ações, temos em conta todos os títulos convertíveis, onde, por exemplo, entram também ações preferenciais e os warrants. Eu, por norma, quando analiso uma empresa, olho para o EPS, não para o EPS Diluted. Voltando aqui ao nosso exemplo dos cafés. Eu tenho um café que me está a gerar $2.000 de lucro e eu tenho 10.000 ações em circulação. Isso dá um EPS de $0,2 por ação. Imaginem que a dada altura eu decido que quero comprar parte da empresa de volta, fazer um buyback, ou seja, diminuir o número das ações que estão em circulação e que podem ser compradas na bolsa. Neste caso, eu compro 5.000 ações e, portanto, nós temos um lucro de $2.000 a dividir por 5.000 ações que foram as que ficaram a circular na bolsa. Uma forma de explicar um pouco estranha, mas espero que vocês consigam compreender. Isto faz com que o nosso EPS duplique, ou seja, de 0,2 passamos para $0,4 por ação. Embora, na verdade, o lucro manteve-se igual. Se duplicarmos o lucro, duplica também o EPS para cada investidor. O segundo multiplicador
do qual vos quero falar hoje é o P2S, Price to Sales. E é só porque eu menciono muitas vezes no Investing Bar e gostaria que tivesse toda a gente em pé de igualdade. O P2S é o rácio entre o preço, a capitalização da empresa e a receita, ou as vendas, em que a capitalização da empresa calcula-se através da multiplicação do número de ações em circulação vezes o preço por ação. Quanto mais baixo for o P2S, mais atrativo é o negócio. Significa que, para as receitas ou as vendas que o negócio está a gerar, o preço da empresa não está assim tão elevado quanto isso. Ou seja, está subvalorizada. Por norma, diz-se que o P2S inferior a 1 é porque a empresa está barata. Confesso que eu não encontrei nenhuma empresa ao longo de todas as minhas análises que tivesse o P2S inferior a 1. Contudo, quanto mais baixo, melhor. Podendo comparar, por exemplo, entre diferentes empresas do mesmo setor, conseguem perceber qual é que está mais subvalorizada. Este multiplicador é útil para avaliar empresas, por exemplo, de retalho, empresas que não têm um P2E porque não têm lucro, como por exemplo as growth stocks, e era o caso da Palantir, da qual nós falámos no Investing Bar. A Tattoo Chef também entra aí. E nas empresas cíclicas. Porquê é que o P2S pode ser interessante, por exemplo, para as growth stocks? Porque para calcularmos o P2E nós precisamos de facto ter lucro. No caso do P2S nós estamos a ter em conta a receita. Portanto, uma empresa que ainda não seja lucrativa terá receita na mesma. E portanto, mesmo quando nós não temos o P2E disponível, por ser negativo, nós temos o P2S. Mas este multiplicador também não é 100% infalível. Por exemplo, ele não tem em conta as dívidas da empresa. Podemos, por exemplo, estar a comparar duas empresas e elas terem um P2S igual, contudo, uma tem uma dívida altíssima e outra não tem dívida nenhuma, e por isso é que é muito importante nós avaliarmos vários fatores em conjunto na análise que nós fazemos às empresas. Neste caso, há quem recomende usar em vez do P2S o EV to Sales, mas isso fica para um outro vídeo. O que é que impacta este rácio? Óbvio, nós temos em primeiro lugar a capitalização. Imagina que o preço das ações sobe, o que faz com que a capitalização da empresa suba e, portanto, o P2S sobe também, o que se calhar pode tornar o negócio menos atrativo aos eventuais investidores, porque pode já estar sobrevalorizada. E também a receita ou as vendas. Imagine que o IKEA entraria para a bolsa e de repente as vendas duplicariam. Claro que a empresa de repente, para aquela capitalização, tornou-se muito mais atrativa. Contudo, como as margens não são tidas em conta, convém, tal e qual como nos multiplicadores anteriores, mas aqui mais ainda, comparar somente dentro do mesmo setor. Por exemplo, imaginem uma empresa de construção e uma empresa do setor tecnológico. Obviamente que o setor tecnológico tem mais facilidade em ter margens superiores. Isso significa que em termos de receita, em termos de dinheiro que entra para a empresa, eles até podem ter valores semelhantes, contudo, a empresa do setor tecnológico terá mais margem sobre essa receita. E por fim, se vocês ainda estão-se a aguentar aí, eu estou mesmo a testar as novas pilhas do meu microfone, pelos vistos, vamos ver só mais um, que é o P2B, o Price to Book. O P2B é a capitalização da empresa em relação ao custo dos seus ativos. Basicamente mostra o que é que os acionistas poderão receber se a empresa falir. Embora os acionistas minoritários, que somos nós, não vamos receber nada na mesma. Mas colocando isso de uma forma menos fatalista, o P2B mostra quanto é que o mercado está disposto a pagar pelo património líquido da empresa. Quanto menor for o P2B, melhor, e mais uma vez é importante compararmos dentro de empresas do mesmo setor. Eu diria que não é um multiplicador ideal, por exemplo, para setores tecnológicos, mas voltemos aqui ao nosso exemplo da empresa de construção e a empresa do setor tecnológico. A empresa de construção certamente terá muito material ainda, terá algumas casas que estavam a construir e que se calhar eventualmente ficaram por terminar, enquanto que a empresa do setor tecnológico provavelmente terá um escritório e, na melhor dos casos, alguns servidores.
Ou seja, se estivermos a falar do património líquido de cada uma das empresas, talvez o P2B consegue nos dar mais luz no caso de empresas que tenham património físico. Mas confesso que esta última parte é mais minha interpretação. Partilhem comigo nos comentários se vocês utilizam o Price to Book da mesma forma. Peço que também partilhem comigo nos comentários qual é o vosso multiplicador favorito ou o que vocês utilizam mais, ou então qual é que foi que vos suscitou mais dúvidas até agora. Eu confesso que para mim o multiplicador mais complicado foi o EV to EBITDA, até porque nem sequer eu consigo pronunciar, como podem ver, mas esse fica para um próximo vídeo. Já chega de multiplicadores para hoje, vamos ao resultado do nosso sorteio. Ora, vamos aqui tentar escolher de entre os comentários que foram deixados no vídeo do giveaway e temos vencedor! Muitos parabéns ao Daniel Oliveira pela vitória neste giveaway. Eu vou tentar entrar em contacto e enviar de seguida o livro A Bolsa para Iniciados. Com uma nota pessoal, como sempre. Entretanto, vamos então fazer as contas. A parte oficial da série de vídeos da Milionária. Ora, em termos de contas, apesar de eu ter colocado mais dinheiro no meu broker, a verdade é que eu fiquei muito mais exposta ao setor tecnológico desde a última vez que apresentei o meu portfólio e por causa disso a minha conta diminuiu bastante. Ou seja, coloquei mais dinheiro, mas mesmo assim fiquei tal e qual como estava. Na mesma. A verdade é que consegui aqui aumentar um pouco mais a percentagem dos ETFs na minha carteira, contudo confesso que devo ter vendido o setor da banca, os bancos, demasiado cedo, porque de repente começou o Nasdaq a entrar numa espécie de ligeira queda, digamos assim, não foi nada por aí além, mas eu e o meu portfólio sentimos imenso. Portanto, eu livrei-me do setor da banca e não tinha muitas empresas do setor defensivo, a não ser, por exemplo, a United Health e a Procter & Gamble. Em relação aqui aos investimentos peer-to-peer, continuo na plataforma State Guru. Graças também aos vossos referrals, consegui investir em mais um projeto, tenho um total de 4 projetos investidos neste momento. E embora a maior parte deles só me deem cerca de 50 cêntimos mensais, em termos percentuais é algo já bastante agradável. Portanto, esta parte também continua a crescer, embora muito mais devagar. Não houve movimentos novos para o lado das criptomoedas, portanto, este mês, muito honestamente, sem grandes alterações na minha carteira. Seja como for, isso acontece, o mercado também é cíclico, portanto, eu estou a investir a longo prazo e esta oscilação, tal e qual como eu assumi num dos meus vídeos, não me está a preocupar muito. Eu tenho a certeza das empresas nas quais investi, claro que tudo pode acontecer, mas eu escolhi-as deliberadamente, com muito cuidado e continuo a acreditar muito nelas. Portanto, apesar destas oscilações e aqui parecer que eu estou na estaca zero desde o último mês, eu acredito que eventualmente o progresso virá. E é tudo por hoje. Muito obrigada por terem assistido a mais um vídeo. Bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco.